bem? A família é o que aquele fazer que você pega, fala, mas eu Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo, já estamos ao vivo. Nunca imaginei que eu ia falar isso, né? Estamos ao vivo também no Facebook. O Almir da Maria já falou oi aqui. Só não falou coração. Ele colocou aqui, fala para minha esposa falar baixo. E Maria. Vamos compartilhar aí. Pode pegar o celular se você quiser compartilhar, depois você desliga ele, coloca de lado, né? E os irmãos que estão em casa podem compartilhar também. Eu só vou compartilhar no grupo da igreja, porque aí eu já fico livre aqui. Pronto, já cumpri a minha parte aqui. Assim os irmãos podem participar, né? Um dia quente aí que tivemos. Sejam muito bem-vindos, que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Eu digo que ainda é um momento que a gente fica até emocionado, né, de reunir. Primeira quinta-feira aí de que nós estamos voltando com as nossas atividades aí presenciais, com a apreensão, né, de saber se vamos continuar ou não. Estamos conversando agora, com todas as mudanças que estão ocorrendo, mas há uma certeza: se Deus quiser, a palavra vai continuar sendo pregada, seja presencial, seja em casa ali. Nós vamos continuar ministrando a palavra de Deus, nós vamos continuar louvando o Senhor. A Eva está presencial aqui, está virtual também. Estou vendo aqui vocês. Tem um controle aqui. Muito bem, meus irmãos, vamos começar nosso estudo nessa noite. E quero agradecer os irmãos que estão participando à distância, né? Os irmãos que estão presentes aqui, com todo cuidado, todo mundo separadinho. Isso é muito bom, estarmos aqui reunidos para louvar e exaltar o Senhor. Vamos orar? Deus amado, queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite em que nos reunimos para exaltar o teu glorioso nome e aprender mais da tua palavra. Senhor, não há nada melhor do que estar na tua presença. Não há nada melhor do que repousar, descansar, na plena convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Fala, Deus, conosco nessa noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. E se você quiser manter sua Bíblia aberta, será esse o nosso capítulo de estudo hoje. Gênesis 32. Eu vou ler apenas um versículo. Nós vamos ler a uma só voz, um versículo. Versículo 28, Gênesis 32, o verso 28. Vamos ler juntos, a uma só voz. Todos encontraram? Então leiamos juntos. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevalecestes. Esse é um versículo que poderíamos dizer, versículo-chave aqui no capítulo 32, onde conhecemos bem a história. O Senhor muda a história de Jacó, o Senhor transforma a vida de Jacó. Vamos louvar o Senhor com o hino, vamos ficar de pé. Eu escolhi este hino pensando em tantas coisas, né, que têm acontecido nas nossas vidas, bem de manhã, embora o céu sereno,
pareça o dia, calma anunciar, vigie e ora, o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vamos louvar o Senhor. Vem de manhã, embora o céu sereno, pareça o dia, calma anunciar. Vigia e ora, o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã, e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, devolve em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém. Podeis assentar, meus queridos. É tão bom poder, como diz esta canção, né? Só com Jesus em comunhão constante podemos descansar. Em tempos tão difíceis, em tempos de tantas lutas, podemos descansar no nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje em nosso estudo, chegamos aí no capítulo 32 e o tema é esse: uma trajetória de provações. Uma trajetória de provações. A vida de Jacó é um exemplo de alguém que passou por muitas lutas, muitas provações, né? Podemos dizer que Jacó nem bem saiu de uma provação e já passando por outra, já está passando por outra. Assim também é a nossa vida, é a vida do cristão. Quantas e quantas vezes nós saímos de uma luta e entramos em outras? É igual carnê de financiamento de coisas que fazemos. Nem pagamos a prestação, já vem outra. E a vida cristã é assim, no meio das lutas, no meio das batalhas, nós enfrentamos isso. A vida de Jacó não foi diferente. A vida de Jacó é muito parecida com a nossa. Quando pensamos na nossa jornada de fé, na nossa jornada como crentes, cada dia requer novas manifestações de fé. Você acorda pela manhã, né, como diz o hino, bem de manhã, embora o céu sereno, faz os seus planos, mas parece que durante o dia algumas coisas acontecem e aí
nós vemos e vivemos entre essa gangorra, que podemos dizer até uma gangorra emocional. Estamos bem, depois não estamos nada bem, depois conseguimos contornar. A vida é feita de muitas provações, e assim como Jacó também trilhamos isso. E sabe, queridos, o capítulo 32, nós podemos dizer o seguinte: o capítulo 32 ele é fundamental no que diz respeito à vida de Jacó como um verdadeiro divisor de águas. Jacó é um homem muito diferente aqui da pessoa que conhecemos nos capítulos anteriores. Eu cresci, eu passei minha adolescência, minha juventude, sempre olhando para Jacó como um grande usurpador, como um enganador, e fazendo jus ao seu nome. Mas você sabe que, estudando a vida de Jacó, me aprofundando um pouco mais no texto bíblico, nós podemos dizer que este homem é um exemplo para nós, e como nós nos aproximamos da vida de Jacó. Ele é um estrategista, ele é alguém que conheceu a Deus, ele é alguém que foi transformado, e nós vemos, isso é notório, essa transformação na vida de Jacó. Pensava hoje sobre isso, todos somos pecadores, todos somos falhos. É muito cômodo, é muito fácil para nós apontar o dedo para o Jacó, que enganou a Esaú. Mas todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas dificuldades. Queridos, é interessante porque Jacó é alguém consumido pela necessidade de enfrentar o seu irmão. Aquilo que parecia estar resolvido, não estava nada resolvido. Jacó trilhou muitas e muitas dificuldades, e isso consumia ele, embora os resultados fossem consistentes da bênção do seu pai. Deus estava abençoando Jacó. Jacó era agora um homem de posses. Nós vimos no estudo anterior, no estudo da semana passada, no capítulo 31, Jacó saindo da casa do seu sogro Labão persegue Jacó, e ali ele não sai com as mãos vazias, ele sai próspero, e a cena termina com Labão abençoando Jacó. Mas apesar dos resultados, apesar da bênção do pai, Isaac, apesar da bênção revelada de Deus ali, nós vemos um homem que está lutando o tempo todo. E nesse capítulo 32 é um capítulo que muitos gostam, porque tem até um hino antigo, um cântico antigo que dizia assim: Jacó segurou o anjo e não deixou sair, me dá minha bênção. E aí coloca a ênfase que Jacó prevaleceu com Deus e Deus abençoou, e você tem que lutar com Deus. Mas cuidado, eu costumo sempre dizer o seguinte: cuidado com as suas orações e com a maneira que você confronta a Deus, porque Ele responde. Jacó foi ferido em sua coxa. Jacó teve uma marca bem estabelecida ao longo da sua vida, não só o nome transformado. Assim também todos nós, no nosso encontro com Deus, enfrentamos as lutas, e devemos confiar que o Senhor está direcionando a nossa caminhada. Meus amados irmãos, quando Jacó deixou Canaã, ele foi para Padã Arã, e a sua mãe lhe disse que ele precisaria ficar fora apenas alguns dias. Maria, lê para a gente o capítulo 27, volta um pouquinho, o verso 44. Apesar de alguém falar para você falar baixo, se você puder falar alto. Gênesis 27, 44. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Então olha só, a mãe de Jacó disse para ele assim: filho, passa alguns dias na casa do meu irmão Labão, até que a ira do seu irmão Esaú passe. Ou seja, o projeto inicial é o seguinte: isso logo vai passar. Agora lê o verso 45, Maria. E cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Agora a pergunta é a seguinte: quantos dias durou desde a saída de Jacó até este retorno? Porque agora ele está voltando para a sua terra. Quantos dias? Alguém arrisca? Dentro do projeto da sua mãe eram alguns dias, porque para que esfriasse a raiva de Esaú.
20 anos não foi alguns dias, 20 anos. Para você ter uma ideia, ele serviu o seu sogro ali, porque ele queria casar com a sua esposa. Como que é o nome da esposa de Jacó? Rebeca? Raquel, gente, Raquel, né? Ele queria casar com Raquel, trabalhou quantos anos? 7 anos. Aí teve a noite de núpcias, tal, ele percebeu que o enganador foi enganado, teve que trabalhar. Uma semana depois ele entrou no acordo com o sogro, casou-se então com a outra filha, Raquel, e ali trabalhou mais 7 anos, e são 14 anos. Aí ele chega para Labão e fala para ele assim: olha, agora, né, eu vou sair, vou voltar para a minha terra. Labão então, percebendo que Jacó, Deus abençoava Jacó, Labão estava prosperando pela mão de Jacó. E aí ele faz um acordo, fala assim: não, trabalha, porque esses anos todos você trabalhou pelas minhas filhas, né, vamos dizer assim, agora trabalha e eu vou te pagar, quanto você quer receber? E aí eles fizeram um acordo, e aí ele trabalhou mais 6 anos, até que então o acordo, né, e ele mesmo diz que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Você vê que os problemas de trabalhista, né, já haviam naquela época, problemas, e ainda mais dentro daqueles conflitos ali, né, e Labão questiona, Labão reclama, e aí ele faz um acordo com Labão, né, começa a se descontentar com Jacó, faz um acordo com Jacó, e Deus estava abençoando Jacó. O acordo era o seguinte: o que nascer de ovelhas ali listradas é sua, as pintadas são minhas. Aí Deus mudava. As pintadas são suas e as listradas, aí Deus mudava. E ele percebeu, falando: esse negócio só estou tomando prejuízo. Se você ler, está tudo isso. Aí, até que diz o capítulo 31 que os seus cunhados, o semblante mudou. Eles já não olhavam bem. Na verdade, a ideia é que eles estavam correndo risco de vida. E aí ele chama então suas 2 esposas, Raquel e Lia, né, no campo, enquanto Labão fazia a tosquia ali, e ele fala: gente, eu vou embora, vocês vão ficar aí, vocês vão comigo. É bem na linguagem nossa assim. Aí elas falaram assim: meu nosso pai nos tratou como uma moeda de troca, nunca nos tratou como um pai, vamos embora. E foram junto com ele. Aí depois de 3 dias, se não me engano, Labão vai ao encalço, chega a notícia para ele vai ao encalço de Jacó, consegue aí no 7º dia chegar até ele, e aí dentro daquela conversa, termina o capítulo 31, ele recebendo a bênção do seu sogro Labão, e ele então está nessa jornada agora de volta para a terra dos seus pais. Agora, do ponto de vista divino, de Deus, o capítulo 32 foi um momento decisivo na vida espiritual de Jacó. Jacó tinha sido um negociador, tinha sido um usurpador. Tudo que Jacó fazia era por meio dos acordos. Ele tentou até fazer barganha com Deus. Capítulo 28, Jacó chega para dizer para Deus o seguinte: se o Senhor for comigo, eu vou te dar o dízimo de tudo. Quer dizer, ele faz um acordo: se o Senhor estiver comigo. Ele sempre trabalhava dessa maneira, né? Até mesmo com Deus, conforme eu coloco aqui. E é interessante que, olhando para a vida de Jacó, conforme eu já disse, é muito parecida com a nossa vida. Eu me perguntava durante esse estudo, qual foi o momento, ou talvez vai ocorrer ainda, um momento decisivo na nossa vida espiritual. Pastor, mas eu já sou convertido, eu creio em Jesus Cristo, mas todos nós temos um momento. Aquele momento, seja no momento de crise, seja no momento da alegria, em que nós sentimos de fato uma transformação, e não dá mais, como diz a canção antiga, nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu posso dizer que Jacó talvez poderia cantar essa canção nesse capítulo 32. Nunca mais eu vou ser o mesmo, fisicamente e também na sua estrutura, até o seu nome foi trocado. O que esse capítulo tem a nos ensinar? Meus amados, há algumas lições preciosíssimas que nós vamos ver nessa noite. Jacó sentiu que as bênçãos espirituais deveriam ser garantidas
por métodos e sentiu que as bênçãos espirituais deveriam ser garantidas por métodos e por meios carnais. Jacó acreditava que corretamente que Deus havia prometido para ele, mas que ele era o herdeiro da promessa, mas ele achava que deveria dar uma ajudinha para Deus. Por isso ele vai tentando fazer, porque se nós voltarmos no texto, quando a sua mãe, Rebeca, estava grávida, ela sentiu um desconforto tremendo, e aí ela fala, era melhor que eu morresse, tamanha dor, porque os gêmeos lutavam ali no ventre. Aí Deus revela para Rebeca, dizendo, do seu ventre sairão 2 nações, e ele fala, o mais velho servirá o mais moço, quer dizer, a promessa já estava no ventre, e ele não precisava ajudar Deus, mas Jacó, e ele queria dar um jeitinho ali, né? E aí, queridos, nós vemos a história caminhando. Esaú vende o direito de primogenitura, nós sabemos da história, e ele abraça essa primogenitura, ele não perdia oportunidades. É por isso que eu falo que eu ampliei a minha visão a respeito de Jacó. Eu vejo Jacó como um estrategista, um enganador, sim, mas um estrategista, alguém com sabedoria, e alguém que ao longo da sua caminhada, talvez pela vivência, já estava experimentado, alguém que sabe negociar, talvez pela característica de usurpador, sei lá, por ser enganador, nós percebemos isso. Que coisa interessante na vida de Jacó. Vamos entrar então no capítulo 32, e eu vou dividir a leitura à medida que nós fizermos a exposição. Verso 1 e 2 diz assim, não se preocupe, tem muitos textos para vocês lerem, a gente vai ler de maneira alternada. 1 e 2 eu vou ler agora. Capítulo 32, verso 1 e 2 diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Vamos orar? Senhor, aplica, Pai, essas verdades em nossos corações. Nós já temos louvado a Ti, Senhor, e cremos que o Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. Fala conosco, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o texto inicia de uma forma muito interessante, né? Veja que ele fala que os anjos de Deus o acompanhavam. Se você voltar um pouquinho, quer ler para a gente, capítulo 28, versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que interessante, lá no capítulo 28, Jacó teve aquele sonho de uma escada que vinha da terra até o céu, e subindo e descendo anjos, e agora aqui ele tem uma visão, mas é muito interessante que não é mais um sonho, aqui é claro, ele tem esta visão dos anjos aqui. Anjos, com o texto bíblico, anjos de Deus lhe saíram a encontrar. Bom, queridos, o aparecimento dos anjos, nos versículos 1 e 2, dá o tom de todo o capítulo. Nós vamos ver, como lemos no verso 28, que ele prevalece, que ele luta ali com o anjo de Deus, e isso vai dando a tônica deste capítulo 21. Jacó concluiu que o acampamento de Deus estava lá onde os anjos os encontraram. Que lugar melhor para ele acampar do que ao lado do acampamento angelical, onde um homem poderia estar mais seguro? Sabe, meus queridos, o aparecimento dos anjos aqui, né, dá esse tom para nós. Lá no capítulo 28 que a Kelly leu, ele teve um sonho, ele viu uma escada colocada no topo que seguia do céu à terra, e agora aqui, nessa revelação, ele tem então esta visão aqui de um grupamento de anjos vindo ao seu encontro, e ele chama aquela terra de Manaim. O que significa isso? O que ele quis dizer com este acampamento de Deus, com chamar de Manaim? Sabe, queridos, quando nós olhamos, a expressão aqui pode significar 2 campos
ou duas hostes, ou dois exércitos. Então tem essa tradução. Por exemplo, em Cantares, a mesma palavra aqui, traduzida por Manaim aqui, aparece como dois exércitos. E a ideia que alguns comentaristas acreditam era que era uma milícia de anjos ao encontro de Jacó. E por isso, até voltando só um pouquinho aqui no nosso slide, eu coloquei proteção. Proteção. Algumas palavras-chave eu quero usar aqui, né? Porque, em primeiro lugar, o que nós encontramos aqui, meus amados, é um Jacó atemorizado. Jacó saiu da casa de Labão, mas ele não saiu amistoso. Tudo bem, depois fizeram ali uma aliança, né? Um acordo de ninguém passar para o outro lado e ferir. Na verdade, Labão estava com medo de Jacó, porque Deus era com Jacó e ele via a mão de Deus com Jacó. Mas Jacó está voltando agora para casa. E o que espera Jacó? Não é a mãe dele com a chinela havaiana na mão. Para falar a verdade, ele perdeu o contato com a sua mãe. É Esaú. E a gente vai ver nesse capítulo que era notório o temor dele, e não era sem motivo, né? Esaú estava muito bravo. E aí nós vemos, queridos, que Jacó está retornando à sua terra. O fato mais proeminente na mente de Jacó é a hostilidade do seu irmão, né? E não é sem motivo. Se Labão estava zangado com ele, imagine então o seu irmão Esaú. E aí Deus traz para ele esta palavra, e uma coisa muito interessante aqui, Jacó concluiu então que o Senhor estava com ele, é o acampamento de Deus. Sabe, o texto traz a nós a informação de anjos. Poderia o texto dizer, e Deus estava com Jacó, mas ele teve uma visão clara da presença de Deus com ele, a proteção do Senhor. Pastor, então significa que nós temos um anjinho da guarda? Não, nós não temos um anjinho da guarda, mas a Bíblia nos fala que os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus a serviço dos santos. Nós não temos um anjinho da guarda, mas Deus dá ordem aos seus anjos para que nos assessore, que cuide de nós e que bênção. Ver essa hoste aqui, né, ou esse exército de anjos aqui a serviço, e de tal ponto de segurança, Jacó naquele momento se sente tranquilizado, a ponto até de enviar então mensageiros aí para amenizar a raiva de Esaú. Era uma garantia que ele estava tendo. Por isso o capítulo abre com essa expressão. E que verdade abençoada e revelada aqui, queridos. O povo de Deus e a sua igreja nunca estão sozinhos. Primeiro, a presença de Deus é real no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Mas os anjos de Deus nos protegem. Fabiana, lê para a gente Salmo 34, 7. Abre para a gente 2 Reis 6, 17. Só uma dúvida, esse anjo com letra maiúsculo? Maiúsculo, não? Então não são os anjos, é o anjo do Senhor. Geralmente a gente faz aqueles anjos do Senhor acampam, na verdade é o próprio Senhor no meio do seu povo, né? Dependendo da tradução aí, é o próprio Deus no meio do seu povo. Mas 2 Reis 6, 17. Pode ler para a gente? Isso. Então veja só, Eliseu fala e ele ora, né, para que Deus abra os olhos espirituais do servo dele, e aí ele tem aquela visão da campina tomada de uma hoste de anjos, um grande exército de anjos ao derredor ali. E eu fiquei às vezes pensando, meu Deus, como que ia ter essa visão aí? Eu lembro de um professor lá no Jovens na Verdade, um curso que eu e a Fabiana fizemos lá de teologia
básica, né, introdutória, e o professor na matéria falava assim: olha, se os nossos olhos carnais pudessem ver a luta espiritual que está havendo constantemente ao nosso redor, nós ficaríamos doidos. Nós não sabemos o que está sendo travado ao nosso redor. Além dessa matéria, há uma luta espiritual constante, mas há uma garantia: Deus está com o seu povo. Essa é a primeira coisa que nós podemos extrair aqui de 2 versículos. Olha o que o texto diz. Também Jacó seguiu o seu caminho da separação, né? Labão levantou de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, abençoou, e aí ele foi para uma direção, Jacó foi para outra direção, seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Eu fico vendo essa cena. Não foi Jacó que orou falando assim: Senhor, manda os teus anjos para me seguir, ou eu vou atrás de anjo. Eu já vi gente falar que venha para o culto da troca de anjo. É as invenções que tem por aí. Veja que os anjos de Deus saíram-lhe ao encontro. E isso dá um tom de proteção. Verso 2: quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Acampamento de Deus traz o sentido de acampamento do exército de Deus. As forças do céu cercam os servos de Deus para defendê-los. Aí você pode pensar: pastor, mas acontece de irmãos nossos sendo perseguidos, presos, isso, aquilo, outro. Sim, é verdade, tudo sob o controle do Senhor. Mas não podemos dizer que o Senhor não está protegendo os seus servos, que não está sustentando os seus servos. Deus fez uma promessa para Jacó, e a promessa que Deus fez para Jacó é que ele estaria com ele, conduzindo ele de volta, e essa era a garantia. Eu fico imaginando, nós não podemos ver, mas como é bom assimilar de que todos os dias Deus protege nossa vida, nossa casa, nossa família, na ida, na volta. Salmo 121, ele guarda a saída e guarda a entrada. Isso é bênção. Eu estou empolgado só com 2 versículos aqui, a gente tem que caminhar com tantos outros. Vamos ler de maneira alternada, meus irmãos? Do verso 3 a 12, eu leio o ímpar e os irmãos, os pares, até o versículo 12. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei em Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e me ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não me venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. Meus amados, que cena, né? Jacó agora, depois dessa visão, então ele manda os servos dele lá ao encontro de Esaú, com presentes nas mãos. E eu coloco aqui para nós: Jacó parece ter uma grande sensibilidade aqui em relação aos sentimentos do seu irmão. Ele não volta para casa, ele não volta para sua terra simplesmente
com a promessa de que Deus está com ele. Sim, ele sabe disso, isso fica claro no texto. Mas ele volta para casa com sensibilidade, porque ele reconhece que ele defraudou ao seu irmão. Que, ainda que a promessa de Deus é real e de que se cumpriu, ele fez aquilo que não deveria ter feito. Então ele manda seus servos ao encontro. Talvez essa sensibilidade de Jacó, ele tenha ganhado uma apreciação dos sentimentos de Esaú, por ser ele próprio vítima de alguém mais astuto e enganador do que ele. Lembra? Labão enganou ele. Então, quando você sofre na pele, é fácil você saber o que o outro sentiu, né? A gente falou isso nos estudos anteriores. Ele semeou e ele colheu aquilo que ele plantou. Sem dúvida, o recente contato de Jacó com o perigo ainda estava fresco na sua mente, apesar de 20 anos separados aí. Jacó está a caminho de se tornar um tipo diferente de pessoa, e essa mensagem é a primeira indicação disso. Olha, eu não sei se você conseguiu absorver na leitura que nós fizemos aqui, mas fica muito claro a maneira piedosa de Jacó, a maneira transformada de Jacó. E sabe, queridos, Jacó, ele parece ter uma grande sensibilidade, parece agora estar mais atento. E note algumas questões. Primeiro, ele tem sabedoria na comunicação. Note que Jacó não simplesmente, ele diz aos servos: olha, se ele quiser me receber, que receba. Eu tenho servos, eu tenho bens, isso, aquilo. E aí vem uma cena muito interessante que eu gosto de ler abrindo a tela imaginária, né? Jacó achava que aquele dia seria tranquilo, manda os servos ao encontro de Esaú. Esaú vai aceitar uma boa. Só que veja que o texto diz que Esaú também vinha ao encontro dele. E não era só Esaú, ele estava com 400 homens. É para ter medo, não é? Eu teria muito medo, 400 homens. E aí nós vemos então Jacó falar assim: socorro, misericórdia, 400 homens vêm ao meu encontro. E aí, queridos, nós percebemos que, com medo, temendo pela sua vida, nós vemos um homem que não se preocupa apenas consigo. Uma característica do Jacó antigo, talvez era meramente não se preocupar com o sentimento do outro, Esaú. Ele só se preocupava consigo. Lembra quando Esaú vem com a caça, né? E ele fez um ensopado de lentilhas, e o irmão dele falou: estou morrendo de fome, e ele falou: também vem o seu direito de primogenitura. Ele estava preocupado consigo. Agora não. Ele divide em dois bandos. Eu imagino, o texto, não lembro do texto dizer isso, eu imagino que um bando foi com Lia, outro bando foi com Rebeca, os filhos da parte de Lia e foi para um lado, os filhos da parte de Raquel foi para outro lado. Porque a sua preocupação era a seguinte: pode ser que ele ataque, ele diz isso, um bando, mas o outro vai sobreviver. Ele não se acovarda, num certo sentido, dizendo o seguinte: olha, gente, ele vai ser piedoso, vamos colocar as mulheres na frente. Depois ele até faz isso, de certa maneira, mas nesse momento não. Então, há algumas características aqui que eu gostaria de destacar rapidamente. Em primeiro lugar, ele se apresenta como servo de Esaú. Isso nós vemos então no tom da comunicação, a sabedoria. Ele não chega como irmão de Esaú. Ele poderia chegar e dizer assim: eu sou teu irmão, você não vai fazer nada comigo. Não, ele se apresenta como servo. Esta forma de linguagem assegurava a Esaú que Jacó não tinha vindo para ameaçá-lo, não tinha vindo para tomar o que era de Esaú. Ele veio agora não para reivindicar ou pressioná-lo com relação ao direito de primogenitura. Ele se apresenta como servo. Veja que o texto ele diz assim: vão e fala que passe adiante e leve isso e fale que ao meu Senhor, entregue o presente ao meu Senhor. Então ele está aqui preocupado para que essa mensagem chegue para Esaú. Uma outra característica, ao falar de suas possessões, Jacó estava deixando Esaú saber
que ele não tinha necessidade de herança nenhuma. Então ele chega, primeiro, sem o interesse de ser um irmão que tinha o direito da primogenitura, e também as posses. Veja que ele destaca no texto, ele fala assim, diz para ele que eu tenho bois, que eu tenho jumentos, tenho bens aqui, tenho família, eu não estou preocupado nos seus bens. Ou seja, uma mensagem simples, o que ele estava querendo trazer aqui para Esaú? Segurança de que ele não estava vindo para usurpar nada, para tomar nada. Poderia até criar um desconforto se ele fosse meramente sendo potentoso aí. Não, eu estou indo no nome de Deus porque Deus está comigo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é estratégia. Estratégia. Olha só, nós temos que aprender que apesar da promessa de Deus de estar conosco, não tira a nossa responsabilidade de agir com sabedoria em meio aos conflitos. Às vezes a gente tem os conflitos dentro de casa, ou fora, ou problemas. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos dê a sabedoria de lidar com eles. Jacó está tendo a sabedoria. Aí, o que acontece? Os mensageiros foram, e como eu disse, encontraram ali, a mensagem foi um tanto quanto assustadora. 400 homens acompanhavam, e não estavam ali com uma bandeira branca estendida, dizendo, não, nós estamos vindo em paz. E aí, Jacó fez xixi nas calças. Brincadeira, Jacó tremeu. Agora, volto a dizer, esse texto me impacta de uma maneira, porque na leitura vem uma outra pergunta que nós devemos nos fazer. Primeiro, nós aprendemos aqui que Deus está conosco, nós devemos agir com sabedoria, tudo. E aí uma pergunta, não uma outra, mas uma pergunta é, tá, eu estou com medo, mas o que eu vou fazer? O problema está aí. Olha só, queridos, orações em tempos difíceis. Deus nos convida a clamar pelo seu nome em tempos difíceis. Nós não vamos ler o versículo aqui, depois você pode ler em casa. Jacó sabiamente se acalmou para orar a Deus. Ele poderia, sabe o que Jacó poderia ter feito? Gente, quer saber? Vou dar meia volta, vou voltar para a casa de Labão. Acho que o Labão está no meio do caminho ainda, dá para alcançar ele, e ele pelo menos vai me ajudar de alguma forma. Ele poderia muito bem ter tido outras ideias, mas ao invés disso o texto nos diz que ele buscou ao Senhor, que ele orou. Jacó ficou com muito medo, o texto diz. Ele então dividiu o povo que estava com ele, mas ele não deixou de clamar. Do verso 7 a 12 nós vemos isso. E veja que há um padrão na oração de Jacó que eu gostaria de destacar. Primeiro, Jacó relembra a sua posição na aliança de Deus. Versículo 9, se você olhar, ele diz assim: então disse Esaú, 32, desculpa, estou no 33. Esaú não disse nada, Jacó disse, e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra, a tua parentela e te farei bem. Ele era herdeiro da graciosa promessa feita a Abraão e Isaque. Em essência, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas eu venho como herdeiro das preciosas promessas do Senhor. Senhor, eu não posso reivindicar nada, mas eu estou aqui firmado naquilo que o Senhor prometeu. E sabe, queridos, transportando para os nossos dias, é tão bom quando a gente lembra que as promessas de Deus dos céus do passado é para nós também. E, por exemplo, Romanos fala que nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós precisamos alimentar a nossa mente o tempo todo das promessas de Deus. Em tempos de dificuldade, oramos também fiados, firmados nas promessas de Deus. Mas em segundo lugar, Jacó relembra que a presente prova ocorreu como resultado de sua obediência a Deus e a sua palavra.
Veja, no verso 9 ainda, né, ele destaca isso dizendo: o Senhor que me disse, toma a tua parentela e vai. Abraão obedeceu e saiu. Ele agora teria que voltar em obediência à palavra de Deus. Ele está querendo aqui, queridos, mostrando, né? Ele não estava se queixando, mas ele estava dizendo: Senhor, o Senhor me colocou nessa posição e agora eu te peço que me abençoes e que me proteja. Em obediência. E aí vale a pena lembrar algo, né? Obedecer a Deus não significa que nós não vamos passar por lutas. Quando os discípulos de Jesus tiveram que atravessar o mar da Galileia de um lado para o outro, por obediência ao mestre, o mestre ficou atendendo ali e eles foram. Uma tempestade acometeu a eles. Aí Jesus vai ao encontro e Jesus diz para aqueles homens de pouca fé. Então, o fato de Deus, na sua palavra, nos mandar, ordenar e obedecer, não significa que tudo vai dar certo no sentido, nas promessas de Deus sim, mas no dia a dia, que nós não vamos ter lutas, oposições. Terceiro lugar, queridos, Jacó confessa a sua indignidade a Deus. É a primeira vez que eu encontro aqui, nesse texto, um Jacó quebrantado. Um Jacó que reconhece a sua indignidade. É uma oração tão bonita, porque no verso 10 ele diz assim, ele orou, né? Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado com o teu servo. Queridos, quantas e quantas vezes deveríamos orar desta maneira? Eu sou indigno. Porque não há um digno, não há um justo sequer. Sabe, a humildade, a confissão dos pecados são necessárias à oração. Lá em Mateus 6,12, Jesus ensina assim. Há um reconhecimento. Jacó, ele reconhece sua pequenez. E Jacó também, queridos, ele louvou e agradeceu a Deus por sua bondade. Ele louvou a Deus e agradeceu por sua bondade. Eu imagino que a imagem está embaçada, né? É que ela fica buscando foco aqui. Ei, gente, celular a gente vai aprender. É que eu tenho uma cópia aqui, depois ele vai voltar ao normal. É o foco da luz, tá bom? Contratei a Fabíola, mas ela não trabalha. Ainda estamos. Irmãos, então, além disso, Jacó louvou e agradeceu a Deus por sua bondade. Veja que no texto, ele diz, né, as ações de graças não é somente um dever para com Deus, mas também ajuda a corrigir a nossa perspectiva de coisas espirituais. Agradecer a Deus, trocar a murmuração. Jacó poderia estar desesperado, poderia estar nesse momento dizendo: não vai dar nada certo. Mas ao invés disso, ele louva o Senhor, ele agradece a Deus. Então, ele é parte necessária. Lá em Filipenses capítulo 4 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Aí ele fala: com ações de graças. E aí no verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento dos homens, guardará o vosso coração. A paz de Deus estava guardando o coração de Jacó. O problema estava ali, o medo estava ali, mas ele louvou a Deus, ele exalta o nome do Senhor, ele reconhece que ele é pequeno e ele louva o Senhor. E ele faz o seu pedido, né? Jacó faz o seu pedido e relembrou as promessas de Deus. Veja que no verso 11 ele diz: livre-me das mãos do meu irmão Esaú. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Como que você está orando? Você ora dizendo assim: Deus, tu sabes de tudo, faz o que o Senhor quiser, amém. Não tem problema, você pode orar assim. Mas é tão bom quando você ora dizendo: Senhor, meu problema tem nome, tem endereço. Senhor, tu sabes, mas deixa eu falar, Pai. Eu estou com um problema assim, assado. O Senhor sabe, mas eu continuo falando, Deus. É tão bom quando a gente fala para Deus, e eu posso dizer para vocês, é terapêutico. Porque às vezes as pessoas passam 2 horas numa cadeira com um psicólogo para falar. Não é? A gente tem que falar para ele, senão não resolve. E para Deus a gente não fala.
Veja que aqui há algo muito interessante. Ele diz o nome, ele diz o endereço. Senhor, livra-me do meu irmão, das mãos do meu irmão. E ele dá o nome, Esaú, porque eu tenho medo. Ele não fala que, Senhor, eu confio, eu não estou com medo, viu Deus? Ele fala, eu estou com medo. E ele não fala que está com medo para que ele venha roubar as minhas coisas, que ele tire os meus bens. O temor dele é pela sua vida. Por isso a gente tem que orar dizendo, Senhor, olha aí, está tão caro o arroz, abaixa esse preço, meu Pai. Você pode orar assim. Isso revela proximidade com Deus. A gente precisa ter mais esse tato nas nossas orações. O problema é que a gente acostumou tanto em orar, às vezes dizendo assim, abençoa a multidão dos meus problemas, ou então perdoa a multidão dos meus pecados, que a gente não reflete sobre isso. Jacó vem revelar para nós que é tão bom orar falando nome, problema, dificuldade, mas ele também relembrou as promessas de Deus. Verso 12, ele diz assim: e disseste, certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele está agora, não que Deus se esquece, mas ele está agora trazendo à tona uma promessa. Veja que é como se ele estivesse orando, dizendo assim: Senhor, tu disseste, não sou eu que estou dizendo, foi o Senhor, e eu estou confiando em ti. Então, queridos, nesse ponto aqui, ele revela muito dessa relação aí com o Senhor. Bom, vamos continuar nosso texto. Aí vem uma resposta apaziguadora, versos 13 a 21. Vamos ler de maneira alternada, nós já estamos caminhando para o fim aqui do capítulo. Verso 13 a 21, maneira alternada. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 camelos, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. entregou-os nas mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, e de quem são estes diante de ti, Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrastes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Irmãos, sem ferir o texto com todo o temor aqui, olha a cena, só para você. Pertinho ele, né? Mas olha que cena linda que tem a ver conosco. Esaú, qual é a condição de Esaú? Ira, certo? Quer matar. Qual é a condição de Jacó? Alguém que fez o mal, que precisava aplacar a ira. O texto mesmo, no verso 20, ele diz: eu aplacarei com presente. Isso te lembra alguma coisa? Deve te lembrar muito a ira de Deus, o presente de Deus. Quem é o presente de Deus para nós? Jesus. Nós somos aqueles que pecaram contra o Senhor. E quem vai à nossa frente? Quem se posta entre Deus e aplaca a ira de Deus? Jesus. Veja que tudo está tão ligado, de uma maneira tão bela. Mas voltando ao nosso texto, Jacó passa a noite ali, e ele então coloca a sua estratégia, né?
passou a noite lá, selecionou o que tinha consigo, um presente para seu irmão. Ele já tinha orado e agora é hora de exercitar a fé. E é um detalhe: você pode orar e deve orar, mas você não pode ficar sentado. Tem um momento de ficar esperando, mas tem um momento de agir. Tem um momento de levantar e ir ao encontro. Jacó poderia muito bem ter orado e dito o seguinte: eu orei, eu vou descansar, que venham os 400 homens. Mas ao invés disso não, ele vai ao encontro. A fé vital não precisa ser uma fé ociosa. Guarde isso. Manda fazer um adesivo, coloca no seu carro. Uma fé vital não é uma fé que nos faz ficar acomodados, sentados em casa. Veja, fé sem obras, nos lembra Tiago, é morta. Portanto, não devemos nos precipitar em condenar as ações de Jacó descritas nestes versículos. Certamente há uma estratégia inteligente por detrás dos esforços de Jacó, mas não há nada intrinsecamente errado no que ele faz. Então, se você está orando por uma resolução do problema, ore sim, haja de acordo, você orou, você tem que descansar, mas não se acomode, vá, faça. E Jacó fez. Por isso nós chamamos aqui de uma resposta apaziguadora. Jacó agora, ele quer estabelecer a paz. Cada presente ali, e não eram poucos. Se você vê a quantidade, olha, eu fico imaginando Esaú, o sorrisinho dele chegando, um monte de cabras, 200, 300 não sei o quê. Aqui é para apaziguar o coração. Brincadeira à parte, queridos, mas nós vemos aqui que ele disse, no verso 13, no verso 20, eu apaziguarei com o presente que vai antes de mim. Agora, veio um ponto aqui, que nós estamos caminhando no nosso texto, não sei se está aqui, aqui. O recebimento de um grande presente não seria necessariamente convincente para Esaú de que Jacó havia mudado seus caminhos. Em vez disso, Jacó envia onda após onda de presentes a Esaú, enfatizando a nova natureza que ele tem, que o faz querer dar ao invés de receber, servir ao invés de enganar, suplantar. Jacó poderia mandar todos de uma vez, seria até mais fácil, mas isso talvez seria recebido pelo seu irmão e ele diria: tá lá, não, vou continuar. Mas ao invés disso, ele manda onda após onda, ou seja, atos de bondade que ele vai ministrando para o seu irmão e aquilo vai sendo trabalhado. Mas há um detalhe que eu quero caminhar aqui para o fim do nosso texto, é que Jacó ainda confia nas suas estratégias, mas quem vai adiante dele, muito mais do que os presentes, não são ali as cabras, os bois, os jumentos, é o Senhor. E Jacó precisava entender isso. Vamos ler, lutando em oração, verso 13, verso 21 a 32. Vamos ler, de maneira alternada. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val a Jacó. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome?
e o abençoou ali. Naquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação das coxas, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, às vezes a gente lê o texto e aí se cria uma cena como se Jacó fosse o super-homem que venceu o homem de Deus aqui. Na verdade, Jacó está totalmente destruído aqui por Deus. Na verdade, Jacó está aqui, ele lutou a noite toda e ele prevaleceu, por isso até eu coloquei como perseverança. Porque o foco que está na cena aqui não é a luta em si. E nós podemos dizer até mesmo que a oração é uma luta. Se você me perguntar, pastor, como o senhor definiria o capítulo 32? Eu diria, é um capítulo de oração. Tem muito a nos ensinar sobre oração. Porque, eu até comentava com a Fabiana hoje, que ela queimou o arroz, não, brincadeira. Eu comentava com a Fabiana hoje, né, que a oração é uma luta. E nós temos que perseverar. É lutar com Deus, sim, mas não é lutar para vencer como um braço de guerra. Mas muitas vezes, Deus ainda não abriu e não estendeu a mão para abençoar, porque Ele espera que seus filhos ainda perseverem em fé, e nós estamos sendo moldados por isso. Veja que Jacó, se alguém puder, abra para nós Oséias, capítulo 12, versos 3 e 4. Daqui a pouco nós vamos ler. Eu só disse que Oséias é mais complicadinho de achar, perto de Daniel aí. Mas olha aqui, queridos, Jacó foi deixado sozinho, né? Ele mandou, todo mundo foi levar os presentes, e aí eu fico imaginando essa cena, né? Imagina todo mundo partindo, e aí começou já a noite, cair tudo, e Jacó foi ficando sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Olha, foi uma batalha. E aqui me fez lembrar algo que eu tomo muita liberdade de dizer isso. Eu sei o que é travar uma noite de oração, de guerra. Tomo uma liberdade aqui porque passamos a noite orando. A Fabiana talvez não vá se lembrar da cena, mas ela chorava de dor, gemendo, e eu de joelho de um lado da cama e minha sogra do outro lado. E nós vimos a hora, madrugada inteira orando, intercedendo. A Fabiana perdendo a gravidez, perdeu o nosso primeiro filho. Eu não deixei de acreditar em Deus, não deixei de crer que Deus não me amasse, mas eu fico imaginando essa cena, o que é travar uma madrugada de luta. E aqui não era uma visão, não era um sonho, porque num sonho ele não estaria amando, não estaria machucado. Foi algo real, concreto, que Jacó teve que estabelecer. Olha, queridos, é interessante porque ele passou a madrugada toda, e quando ele viu que não havia prevalecido contra ele, tocou na junta da coxa. É interessante que o homem de Deus aqui, e daqui a pouco eu vou falar quem é esse homem de Deus, você já deve imaginar quem é, né? E a preocupação de Jacó para saber o nome dele, ele falou: por que você quer saber meu nome? Eu não vou falar meu nome. Você vai conhecer meu nome lá na frente, porque eu vou nascer da sua descendência. Olha que interessante, o descendente atemporal, lutando contra o pai de uma grande nação. E aí, ele toca na coxa de Jacó, e Jacó virou um ponto e vírgula. Ponto, vírgula. Começou a mancar. Sabe, queridos, Jacó estava enganado se ele raciocinou que Esaú era a barreira para a sua entrada em Canaã e as bênçãos de Deus. Nessa luta, não foi Esaú que se opôs a Jacó. Foi, mas foi o próprio Deus. Devemos nos maravilhar com o relato de Moisés, de que o anjo não prevaleceu contra Jacó. Um homem agora de quase 100 anos, Jacó não era um jovenzinho, ele era jovem quando saiu da sua casa. Agora, como pode ser que Deus não tenha prevalecido com Jacó? E aqui, queridos, nós temos algo tão belíssimo ao longo da história, que Deus se esvaziou e se
fez homem e habitou em nós, e entre nós ele teve fome, sede, dor, sofreu como nós. Jacó lutou face a face com Deus, como ele mesmo diz, e dá o nome de Peniel, mas lutou com Deus. Oséias 12, de que maneira Jacó lutou? Nós estamos terminando aqui, irmãos. Oséias 12, verso 3 e 4. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade. Lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali falou Deus conosco. Irmãos, que coisa, que cena linda. É interessante que o texto de Oséias diz assim, no vigor da sua idade. No ventre, quando ela era bebê, ele pegou no calcanhar do seu irmão. E Oséias faz esse destaque, né? Antes ele era um enganador, agora é alguém que persevera. Agora é alguém que quer ser abençoado. Veja que o pedido de Jacó aqui, no texto não foi, o homem de Deus, ele falou assim, deixa eu ir embora. Né? Ele falou assim, só vou deixar se me abençoares. E aí, queridos, é muito interessante aqui na cena, porque não te deixarei se não me abençoares. Ele não está aqui dizendo, por favor, mata meu irmão, ou faça isso. O que ele quer? Qual o desejo dele? Ser abençoado. A maior bênção é a bênção. Esse que eu tinha posto aqui. A bênção de Deus deve ser obtida do próprio Deus. E isso deve ser feito apegando-se a Deus. Não a causa em si, não o dinheiro, não a saúde, mas ao autor da bênção, em uma dependência indefesa, não tentando manipular a Deus. Essa é a imagem que é transmitida por esta luta nas horas de noite entre Jacó e o seu Deus. Nessa luta não foi meramente uma luta qualquer, não, queridos, ali o Senhor estava moldando o caráter de Jacó. Agora ele mudou o nome de Jacó. O anjo do Senhor, o homem de Deus aqui pergunta para ele o seguinte: como você se chama? E aí ele responde Jacó, e ele fala, já não te chamará Jacó, e sim Israel. Israel, príncipe com Deus. Ou seja, o Senhor agora estava dando um vislumbre aqui do que estava por vir. A compreensão desse fato provocou uma mudança dramática no caráter, na conduta de Jacó, e portanto o seu nome foi alterado para refletir a transformação. É tão importante, é tão notório essa mudança de nome. Essa semana fica uma propaganda aqui, se você for lá na página do Facebook, tem um vídeo que eu coloquei de 1 hora mais ou menos, uma mensagem do reverendo Hernandes. Eu chorei e tentei mandar pelo WhatsApp, mas 1 hora de vídeo é quase que impossível, né? E o reverendo Hernandes faz um panorama da história de Paulo. Uma das coisas que me chama a atenção é que Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. E Deus transforma também o nosso nome. Ainda nos chamamos com o mesmo nome, né? Mas agora não somos mais enganadores ou usurpadores, somos filhos de Deus. E Apocalipse fala que teremos um novo nome. Que bênção é saber que esta mudança é Deus que transforma. Bom, para a gente concluir aqui, queridos, né? Então, só para a chave para entender essa declaração, já não te chamarás, né, é reconhecer que essa não é uma declaração histórica. Deus não estava mudando ali o nome de Jacó para aquele momento. Ele ia chegar e falar assim, agora eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. Mas aqui nós temos um anúncio profético. Deus não se referiu aos atos passados de Jacó, mas ele falou dos confrontos futuros, e particularmente que Jacó teria em breve com Esaú, e por assim vai. Poderíamos dizer que Jacó, com o nome transformado, é um tipo do que Israel passaria. Ou seja, diante de muita luta, nós sabemos que Israel passou por muitas lutas,
mas prevaleceu. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor abençoava o seu povo. Eu termino, queridos. A lição que Jacó aprendeu aqui é vital para todo crente, para todo cristão. É uma verdade transformadora, pois explica a razão pela qual as bênçãos de Deus só podem ser obtidas por meios piedosos, não por manipulação, não por dar o seu carro e Deus vai te abençoar, ou então faça isso e Deus vai te abençoar. Não. Revelou a Jacó o motivo pelo qual todas as vitórias anteriores foram realmente desastres, porque ele só vivia de acordos, de fazer isso, resultando em discórdia, ódio e hostilidade. Gênesis 32 enfaticamente instruiu Jacó que a vida cristã é uma guerra espiritual. É por isso que vemos tanta ênfase nos anjos. Os anjos o encontraram quando ele entrou na terra. Um anjo se opôs a ele, o homem de Deus aqui, quando ele tentou cruzar o Val de Jaboque. As bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus prometeu a Jacó, não eram bênçãos físicas, bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais não podem ser obtidas por meios carnais. Então, queridos, deixa eu só pular porque eu errei no slide aqui. Isso não significa que o homem deva ser inativo e passivo. Não houve passividade da parte de Jacó. Deus abençoa seus filhos, eu creio nisso. Deus vai te abençoar, já tem te abençoado, mas isso não implica dizer que você não vai fazer nada. Por isso nós oramos, por isso nós persistimos, não estamos dobrando Deus, não, pega no braço de Deus que Ele vai ter que te atender. Não, nós confiamos. Que bênção, irmãos, quando a gente olha para esse texto. E eu diria que o que tem aqui é o que nós temos ao longo da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a mensagem que nós vemos aqui. Sabe, Jacó aqui é um típico eu e você, que lutamos sendo moldados dia a dia por Deus, mas que devemos prevalecer, perseverando em oração, com estratégia, com sabedoria, lidando com nossos medos, o tempo todo, colhendo os frutos das nossas ações, mas lembrando que é o próprio Deus quem está conosco, nos fazendo caminhar seguros até a nossa pátria celestial. Deus nos abençoe, queridos. 3 minutos, alguém tem alguma pergunta? Eu tentei terminar até as 8, mas é quase que missão impossível. Mas deu tempo, passou um pouquinho só. Dúvidas? Alguém quer ir ligar com o anjo? Não, Deus, essa noite agora o Senhor vai me abençoar. Só sai daqui se o Senhor me abençoar. Ele já veio nos abençoar. Né? Bênção é saber que Ele tem cuidado de nós. Vamos orar, terminando então o nosso estudo. Pai amado, graças te damos, ó Deus, porque a semelhança de Jacó, nós também tivemos o nosso nome transformado, recebemos uma nova vida, já não nos chamamos pecadores, já não vivemos na velha vida, mas agora temos uma nova vida em Cristo Jesus, e podemos caminhar, e podemos viver para a Tua honra e Tua glória. Senhor, obrigado, porque a cada capítulo deste livro tão maravilhoso, a Bíblia Sagrada, em Gênesis, podemos ver a mão soberana de Deus atuando na história dos teus servos no passado e na nossa vida hoje. Abençoe a meus irmãos que estão assistindo em casa, aos meus irmãos aqui presencial, que a graça do Senhor seja sobre nós e que possamos nos lembrar que se o Senhor está conosco, não há o que temer e não precisamos de mais nada, porque já temos tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Dá um tchauzinho assim para o seu irmão, pode dar um abraço ainda, né? Mas você pode dar um sorriso com os olhos, né? Agora estamos sorrindo com os olhos. Quero agradecer nossos irmãos em casa, aqueles que estão aqui participando de forma remota, online. Que Deus abençoe. Temos escola bíblica domingo, presencial, pela manhã às 9 e o culto às 19 horas.
Deus abençoe, meus amados.